E aí, segundão, tudo bem com vocês? Bom dia para todos. Nós estamos aí de volta enquanto esse período não passa, né? E aí, hoje nós vamos continuar com a matéria, tudo bem? A matéria que a gente vai tratar hoje é a propagação do calor. Encontra-se na apostila de vocês entre as páginas 39 e 53, que é antes daquela parte de calorimetria que a gente estudou na última aula, tá certo? Essa parte da matéria é muito teórica. Não tem lá muita conta. Na verdade, nós não vamos cobrar nenhuma conta dessa parte da matéria. Tenho certeza que tem gente na sala que vai ficar satisfeito com isso. Outros nem tanto, mas enfim, tá bom? Então o fato é o seguinte, a questão da propagação do calor fala-nos a respeito de como o calor passa de um corpo para o outro, tá? E a natureza permite que os corpos troquem calor entre si, sempre da mesma maneira, né? Quem tem maior quantidade de energia interna, maior temperatura, passa espontaneamente energia para quem tem menor quantidade de energia interna e menor temperatura, certo? Então essa passagem pode se dar através de três formas, que são a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. A condução, a convecção e a radiação, elas vão acontecer dependendo de vários fatores, como por exemplo, estado físico da substância, e até mesmo a questão envolvendo a cor, tá? Mas vamos por partes. Vamos começar do primeiro item, que é a condução térmica. Na condução térmica, o calor passa através do contato físico direto ou indireto. Como assim? Alguma coisa ligando os corpos, ou um encostado no outro necessariamente, ou um corpo, o outro corpo e um corpo intermediário entre eles. Normalmente, essa forma de passagem de calor acontece envolvendo corpos da substância, corpos ou substâncias, se vocês preferirem, no estado sólido, tá? Então é basicamente o seguinte: você tem um objeto, uma temperatura que eu vou chamar de θ, esse objeto é A, e aqui um outro objeto, que eu vou colocar aqui um pouco mais longo, tá? Isso daqui, beleza. Eu vou chamar de B, com uma temperatura θB, tá certo? O θA está a uma temperatura muito mais alta, ou representa um valor de temperatura muito mais alto. Isso quer dizer que essa parte de B, em contato direto com A, vai se aquecer rapidamente. Essa parte ou essa extremidade do corpo B, ela vai se aquecer mais rápido ou mais lentamente, dependendo das características do corpo B. Mas o que eu quero que você veja nesse momento agora é que isso aqui vai ser aquecido também. E isso quer dizer que o calor vem por dentro do corpo B até chegar na sua extremidade. Isso é condução térmica, tá bom? E essa condução térmica se dá através necessariamente da agitação das moléculas. Como o corpo A, a agitação das moléculas é mais intensa do que no corpo B, essa agitação das moléculas do corpo B vai aumentando gradativamente à medida que o calor vai passando para cá. Então essa camada de moléculas vibra mais, passa a vibrar mais essa camada, que passa a vibrar mais essa camada, e assim sucessivamente. Tá bom? Então o calor passa por dentro do corpo de molécula a molécula. Tá? E à medida que o tempo passa, esse calor vai se difundindo, ou vai se propagando. Tá bom? E dessa maneira também nós podemos entender, se eu separar os dois corpos, por exemplo, né? A e aqui B, e não houver um contato físico direto entre eles, mas se eu colocar um objeto para fazer esse contato físico, que eu vou chamar de C, tá bom? Então nesse objeto C, o calor, que agora eu vou representar por setinhas vermelhas, né? Mesmo esquema, tá? Como a temperatura de A é maior que a temperatura de B, A vai passar calor para B. Só que esse calor vai passar por dentro de C. Tá? E vai passar aqui, de molécula a molécula, até chegar no ponto B. Até chegar no corpo B. Tá certo? Isso é condução térmica. Tá bom? Passa de molécula para molécula até chegar no outro ponto, na outra extremidade, no outro corpo, o que quer que seja. Há várias características desse processo. Primeiro, é um processo que ocorre principalmente, ou mais vezes, mais comumente, entre os corpos sólidos.
ok? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que a rapidez, a velocidade com que o calor passa depende de vários fatores, tá bom? Essa rapidez aqui, vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de definir uma grandeza física, que é chamada fluxo de calor. O fluxo de calor é representado por uma letra grega chamada φ. Ok? Um disquinho cortado lateralmente, né? Okay? Então, o fluxo de calor basicamente é o seguinte: é a rapidez com que o calor passa através do corpo. Aqui ou aqui. Tá certo? Ou através do corpo, né, no caso C, ou através da região de contato entre os corpos, como aqui no caso entre A e B. Tá certo? Muito bem. Então essa rapidez pode ser medida quanto? Tudo que envolve rapidez tem a ver com tempo. Então o fluxo de calor também vai ser a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Ou seja, a rapidez com que o calor passa através do corpo. Ok? Então aqui nós temos uma forma de medir. E aí, é claro, nessa fórmula duas coisas. Primeiro, lembra muito a fórmula de potência térmica, que nós já vimos anteriormente, né? Potência térmica é a quantidade dividida por tempo. É exatamente a mesma coisa, a diferença é a aplicabilidade. Essa aplicação aqui, ou essa aplicabilidade, tem a ver com a rapidez com que a fonte térmica fornece calor. Um fogão, a chama de maçarico, o sol, fornece calor para o outro corpo. E essa aplicação aqui tem a ver com a rapidez com que o calor passa através do corpo. Tá bom? Então é só a aplicação que diferencia, além do nome, a própria definição da grandeza, né? Além do nome, a questão da serventia da equação. Para que ela serve, tá bom? E a segunda coisa, apesar de serem aplicadas de maneira diferente e terem a mesma forma, é claro que vão ter a mesma unidade de medida, tá bom? Então aqui vai ser medido em calorias e aqui vai ser medido em segundos. Vocês vão estranhar que o professor falou: professor, o senhor falou que não ia cobrar fórmula, falou que não ia cobrar fórmula, não sei o quê. Sim, eu não vou cobrar a fórmula, mas passar a fórmula tem que passar, não tem jeito. Ok? Então, aí o que eu falei, que é a outra coisa em relação ao fluxo, é que o fluxo depende de características que são do corpo. E que características são essas? Deixa eu apagar aqui a fórmula da potência térmica. Ok? E aí vamos para outras características que estão marcadas numa regrinha chamada Lei de Fourier. É representada por uma outra equação matemática. Não se espantem, estou mantendo, ok, a promessa de que não vou cobrar a questão da quantidade nem das fórmulas. Mas eu tenho que falar da fórmula pelo menos, tá bom? Imagina que um objeto estivesse perto de uma fonte de calor, como uma vela. Peraí, eu tenho piloto colorido, né? Vamos usar o piloto colorido, né? Então, aí aqui tem uma chama de uma vela, né? Aí aqui tem a vela propriamente dita. Tá lá a vela. Aí você tem um objeto que está, vamos dizer assim, sendo aquecido. Vou botar um objeto longo, tá bom? Tipo um cabo de vassoura, uma haste, alguma coisa assim. Não deu tanta diferença assim aqui, problema não. Mas a gente refaz aqui isso. Uma diferençazinha aqui, né? E aí ele passa por dentro aqui, ó. E aí é aquecido aqui, certo? Essa aqui é a extremidade A, essa aqui é a extremidade B.
ok? Eu vou mudar aqui para 1 e 2. Por quê? Porque ali eu vou usar em outra coisa. Tá vendo esse carinha aqui, essa barra que eu botei para passar pela vela? Então, essa barra tem um comprimento, não sei se vocês percebem, claro que vocês percebem, né? Tem um comprimento que eu vou chamar de L, tá? Eu já falei algumas vezes na dilatação, né? A gente usa L como comprimento porque é length, ou comprimento em inglês, tá bom? Como em inglês a área se escreve da mesma maneira sem acento, que é area, né? Então, ó, aqui ó, eu vou ter limitado uma área, ou que nós chamamos de geometria de área da secção ou do corte reto, que tem a ver com a espessura do material, né? Essa cara aqui, ok? Beleza? Então, eu tenho comprimento, tenho a área. Lá daquele lado eu vou ter o quê? Vou ter uma temperatura. Desse lado tem a temperatura número 1, desse lado tem uma temperatura número 2. E é óbvio aqui, senhoras e senhores, que o calor vai fluir por dentro do corpo aqui. Né? Todo mundo há de concordar que o calor vai passar para cá, e aí vai demorar um pouquinho a ficar aqui, ó, tá vendo? Olha como é que a quantidade certa já diminuiu. Por quê? Porque leva um tempinho para vir para cá, tá bom? E esse calor vai passar pela área A, tá certo? O Fourier, esse que desenvolveu a lei, desculpem, ele identifica então que o fluxo de calor, que é representado pela letra φ, né? O fluxo de calor, ele depende de todas as características. Depende do comprimento e da área, que são características geométricas ou físicas, né, do material que está sendo analisado. E aí é da seguinte maneira, né? Se a região for mais larga, o calor passa mais fácil, então depende diretamente. E se a região for mais comprida, o calor demora mais para passar, então depende indiretamente. Ok? Depende também da diferença de temperatura. A diferença de temperatura ela vai funcionar como se fosse a pressão que vai fazer o calor passar. Quanto maior a diferença de temperatura, mais pressão o calor vai fazer para passar por ali. Então, depende dessa variação de temperatura aqui. Melhor dizendo, de diferença de temperatura. E é claro, existem substâncias que deixam o calor passar com maior facilidade e substâncias que deixam o calor passar com menos facilidade. São condutores térmicos e isolantes térmicos. O número que faz a diferença entre esses dois caras é chamado condutividade térmica e é representado pela letra K. Ok? Então a formulazinha de Fourier para o fluxo de calor, opa, cortei o A aqui, peraí, isso, é essezinho aqui, ó. Aí, fez o barulhinho que todo mundo da sala gosta, né? Espero que não tenha deixado ninguém arrepiado, vamos lá. Então, de acordo com Fourier, de acordo com sua lei, o fluxo de calor depende da área da secção reta, do comprimento do condutor, da diferença de temperaturas entre as duas regiões que você está analisando e da condutividade térmica do material. Um condutor mais largo, mais curto e com grande diferença de temperatura vai tender a passar o calor mais rapidamente. Um condutor mais fino, mais comprido, com pequena diferença de temperatura, deixa o calor passar mais lentamente, ou até não passa. E existem materiais que são condutores ou isolantes, tá bom? Eu quero falar um pouco mais sobre o valor de K, que é a condutividade. Tá? Essa condutividade térmica, ela depende do material, tá certo? Então nós temos condutores térmicos e isolantes térmicos. Tá? Condutores, alto valor de K. Tá? E isolantes, baixo valor de K. Ok? O que é isso? Que materiais são esses? Vamos lá.
Condutores com alto valor de K são basicamente os metais. Os metais deixam o calor passar com muita facilidade. Então, se você pega essa experiência e faz com vergalhão largo e curto, o calor passa muito rápido, muito rápido. Agora, se você pega material como, por exemplo, madeira, que é isolante, e faz isso com um cabo de vassoura, a cabo de vassoura pega fogo ali e você não sente calor aqui, porque a vassoura é feita de o cabo de vassoura é feito de material que é isolante térmico, que é a madeira. Agora, você sempre pode moldar um condutor, porque não estamos falando de corpos sólidos, né? Você sempre pode moldar um condutor isolante de maneira favorável ao transporte de calor, tá? Então, um exemplo. Essa folha aqui, essa chapa metálica, tá bom? Ela é bastante fina, tá vendo? E relativamente larga. Muito bem. Se você pegar a vela, acender do lado de trás, aqui na frente, você vai sentir o calor muito rapidamente. Por quê? Porque o calor vai atravessar uma pequena distância, o L é pequeno, e vai ter uma grande área, valor de A, para ele atravessar. Mas, se você fizer isso, botar a vela desse lado aqui e botar a mão desse lado, ou vice-versa, você vai fazer o calor atravessar uma área mais extensa, ok? E com pequena espessura. Então o calor vai demorar a atravessar muito tempo. E isso é um metal, mesmo assim demora. Da mesma maneira, um material que seja isolante térmico, como por exemplo uma régua. Na régua, que é a plástica, que é isolante térmica, você vai ter uma régua de 3 centímetros normal. Você fazendo isso aqui, se a régua superar permitir o calor fazer isso, se ela não derreter, se você pegar a vela e colocar aqui atrás da régua e colocar a mão aqui, é óbvio que você vai sentir o calor rapidamente. Porque aí, olha a distância que o calor vai ter que atravessar. O L é muito pequeno, mas olha a área frontal da régua. Aí o valor de A é relativamente grande. Porém, se você pegar e fizer isso, e desse lado você colocar a vela, desse outro você colocar a sua mão, você não vai sentir calor nunca. Porque aí você vai obrigar o calor a atravessar uma região extensa com uma área de passagem muito pequena. Isso é o que a lei de Fourier prevê nessa forma. Entendeu? Então você sempre pode moldar o sólido, seja ele condutor ou isolante, de maneira a favorecer ou a dificultar a troca de calor ou a passagem de calor. Tá certo? Então basicamente é isso. Lembrando aqui, né, os valores. L é o comprimento do material ou do corpo. A é a área da secção reta, ok? A área da secção reta. Delta, teta, que é a única coisa que de repente eu preciso escrever aqui. É a diferença de temperatura entre uma extremidade e a outra extremidade. A diferença de temperatura ali. Tá? E o valor de K representa a condutividade térmica. Então, a substância que deixa o calor passar e a substância que não deixa o calor passar. Quando eu coloco aqui o que ocorre mais com os sólidos normalmente conduzem calor. Maior grau ou menor grau. Mas líquidos e gases não conduzem. Então, líquidos e gases não trocam calor? Não. Líquidos e gases não trocam calor por condução. Então, qual é a forma de calor que líquidos e gases... Qual é a forma de transmissão de calor que líquidos e gases adotam? É disso que a gente vai falar agora ali. Convecção térmica. Na convecção térmica, que acontece com líquidos e gases, o calor é transmitido pelo movimento das camadas dos líquidos ou dos gases. Camadas de quê? Camadas do próprio material. Partes do líquido ou parte do sólido. A ideia é basicamente o seguinte. Imagina que você tivesse uma substância no estado líquido ou no estado gasoso. Que o volume fosse fixo. Tá? Aí você esquenta esse material. O que acontece? Sofre dilatação. E a gente já falou antes em outra parte da matéria que a dilatação faz o que com a densidade do material? A dilatação aumenta o volume, sem mexer na massa, o que faz com que a densidade diminua. E quando a substância líquida ou gasosa ela tem sua densidade diminuída, reduzida, é menor, ou seja, menos densa do que outras, na natureza, normalmente, os materiais líquidos e gasosos que são menos densos ficam nas camadas superiores e os mais densos ficam nas camadas inferiores.
Se você fizer o líquido ou gás, que é a mesma substância, ser aquecida em determinado ponto, como ele é isolante, o material vai ser aquecido somente numa região, na outra não. E aquela região, que é uma camada, uma parte do material, vai ficar menos densa. E aí vai começar a se mover para cima. Ao se mover para cima, aquela parte do material que é menos denso se move para baixo. E aí, quando o aquecimento continua, vai continuar esse movimento. Aquece, a densidade diminui e sobe. As camadas com densidades maiores descem. Se aquecem e aí esse movimento continua até que toda a substância esteja na mesma temperatura. Isso é chamado convecção térmica. E não pode acontecer com sólidos, porque os sólidos não têm essa questão da camada sair, isso não existe no sólido, porque ele é rígido. Mas o líquido e o gás não são tão rígidos assim. Então por isso acontece com esses materiais, tá bom? Então basicamente, na convecção térmica, nós podemos dizer que o calor, ele é o quê? Ele é transportado, vamos dizer assim, pelo movimento de camadas. Por isso não pode acontecer com sólidos, tá certo? Normalmente todos os livros fazem o mesmo tipo de exemplo, que eu também vou fazer aqui, tá certo? Que exemplo é esse? A água sendo aquecida, né? Então vamos lá. Aquecimento da panela na água, da panela com água em um fogão. O que acontece nessa panela? Acontece que o material, que no caso é água, vai estar. Opa, desculpa aí pessoal. Vai estar dentro de um material que é sólido, né? Nós falamos isso quando falamos da questão da dilatação dos líquidos, tá certo? Tá aqui, vou desenhar aqui rapidinho. Um suportezinho aqui. Né? Aqui, ok, tá quase bom, isso, e aqui ó, o lugar onde sai a chama do fogo, né? A chama do gás normalmente é meio azulada, né? Então, não vamos botar azulado não, vamos botar avermelhado, vamos dizer que o gás seja diferente, ok? Então tá lá. Vai ser aquecido ali, ok? Ao ser aquecido, o que acontece? As camadas dessa região aqui a água está até em cima, tá bom? Aqui a água está até em cima. As camadas dessa região aqui, lembre-se, um líquido e um gás são materiais isolantes térmicos, então o calor não passa por dentro do líquido e do gás por condução térmica com facilidade não. Então por isso também que acontece, isso também ajuda a acontecer isso. Essa região aqui embaixo, essa região aqui, ó, que está mais fria, né? Essa região aqui, vai estar em contato com a parte do sólido que está sendo aquecido diretamente. Então ela vai se aquecer primeiro. Já essa camada aqui é a camada mais distante. Então o que acontece? Essa parte aqui, ela vai ficar mais fria, tá? Então é como se eu tivesse aqui, dentro dessa região, uma região aonde está aqui mais quente e por causa disso menos densa. Aqui em cima é uma região mais fria, o que significa que ela está mais densa. Ok? Deixa eu botar um quente aqui com a letra Q que eu realmente uso. Pronto, isso. Ok? Ou seja, o que acontece com esse cara? Desce. E o que acontece com esse cara? Sobe. Então nós vamos ter ali dentro
uma troca de posições. Essa camada vai começar a subir, enquanto a camada lá de cima vai começar a descer. Tá? Aí, essa camada desce, se aquece, sobe. Outra camada mais fria desce, aquece, sobe. Quando toda a água chegar na mesma temperatura, esse movimento acaba. Ah, e se nunca chegar? O movimento nunca acaba. Na verdade, então, você tem uma troca de calor que, se não chegar ao final, ela continua até o fim, provocando o movimento da substância até o fim. Tá certo? Isso é chamado convecção térmica. Tá bom? Então, nós temos aqui a substância que sofre aquecimento. O aquecimento leva à redução da densidade. Ok? A redução da densidade leva até o deslocamento. Tá? E aí, esse deslocamento de camadas, o que acontece? Volta para lá. Tá certo? É, na verdade, um ciclo. Ok? Então, essa parte aí não tem uma análise matemática muito específica, tá? Então, a gente fica por aqui, nessa parte, para a explicação. O que a gente faz é colocar apenas aplicações. Esse processo aqui é responsável, por exemplo, por balões de ar quente subirem. Né? Aquela camada de tecido ou de papel, ela não permite que o ar dentro do balão que está quente troque calor com o ar fora do balão que está frio. Mas o ar que está dentro é mais leve, a tendência a subir. Numa chaminé de uma churrasqueira, de um forno, até a chaminé dos países que são mais frios, tem dentro das casas, né? Você coloca lá coisa para queimar e aí produz ali fumaça, que nada mais é do que ar quente poluído. E aí, como aquele ar quente está ali, mais leve, a tendência dele é subir. Então a chaminé funciona simplesmente como uma via, um direcionador. A fumaça vai ser por ali, porque naturalmente ela vai procurar os lugares mais altos. Tá certo? Nos oceanos e também ao longo do planeta, né? Você tem deslocamentos de água nos oceanos e deslocamentos de massas de ar ao longo de todo o planeta Terra. Esses deslocamentos, eles são muito devido à convecção térmica. Por exemplo, as massas de ar na região entre os trópicos, né, a região próxima ao Equador, você tem uma quantidade de calor recebida, né, vamos dizer assim, muito mais alta. Então o ar dali fica mais quente, principalmente o ar sobre os continentes. E esse ar mais quente tem a tendência a subir. Quando sobe, aquele lugar perto daquela região fica sob baixa pressão. E a pressão fica sendo menor do que as regiões que estão mais próximas do polo, fora daquela região entre os trópicos. E aí essa massa de ar mais fria é deslocada para aquelas regiões mais quentes, provocando aí as tempestades, furacões, frentes frias que a gente tem aqui no Brasil, né? Tudo isso aí é causado por esse tipo de movimento, tá? E nas águas, né, dos oceanos você tem as correntes marítimas. Quem não lembra do filme Procurando o Nemo, tem uma parte lá que eles pegam a corrente sul australiana, né? É uma corrente de água que vem do sul, que é basicamente Antártida, finalzinho ali da África, né? E essa corrente de água é direcionada passando pela Austrália. Ela vem de uma região mais fria para uma região mais quente, tá certo? Também é causado pelo movimento, mas é das águas do oceano. Lembre-se que a água na superfície do oceano, ela também recebe o sol. E além disso, as águas próximas ao Equador, elas recebem uma quantidade de radiação solar maior e, por causa disso, maior profundidade da água fica com temperatura mais elevada. E aí, no deslocamento, abre-se uma região de baixa pressão que permite a água de outros lugares do planeta, principalmente das regiões mais ao norte e mais ao sul, virem ocupar aquele espaço. Tá bom? É uma das coisas que ajuda a manter a vida na Terra. Sem a convecção
do ar e da água, nós teríamos temperaturas muito mais extremas em regiões diferentes do planeta, o que dificultaria a existência, pelo menos, da vida humana. Tá certo? Então a convecção também é um processo importante, tá? Apesar de não acontecer com os sólidos. Tá bom? Agora, vamos para o terceiro processo. Tá? Sólidos, líquidos, gases, beleza. Não tem outro estado físico? Até tem outros estados físicos. Mas o processo que eu vou falar agora não tem a ver com matéria. O processo que eu vou falar agora é o único processo que pode acontecer no vácuo, ou seja, sem necessidade de meio material. Tá bom? Que processo é esse? Então vou apagar ali para a gente poder começar a falar dele. Ah lá, irradiação térmica. Nesse tipo de processo de troca de calor, o que acontece? Você tem uma substância, um corpo, um objeto muito quente. E aí, quando você chega perto dele, você já sente o calor vindo dele. Você não precisa entrar em contato físico com ele para poder sentir o calor. Por quê? Porque ele está emitindo calor. É exatamente isso que é a irradiação térmica, é emissão de calor. Então, toda vez que eu falo de emissão, você tem uma coisa que acontece a uma certa distância. Tá? Então, na irradiação térmica, o calor é emitido por um corpo. E o que acontece quando chega no corpo? Quando chega em você, você recebe aquele calor. E normalmente você se aquece, então você absorve esse calor. Então ele é absorvido por outros. Show? Uhum. Agora, o que é isso que é emitido? Muito bem, óbvio, calor, né? Mas o calor sai do corpo que está emitindo através de que coisa? O que é aquilo que sai exatamente? O calor vem como? Muito bem. O calor ele é transmitido através de uma emissão de ondas eletromagnéticas. O mesmo tipo de onda que nós usamos em várias aplicações. Quando a gente sofre uma fratura e vai lá no médico verificar o raio-x, quando a gente é alertado de que o sol está muito forte para não pegar muito sol naquele determinado horário, principalmente no verão, porque a incidência de ultravioleta é muito alta, né? Quando a gente pega o celular e se comunica com outra pessoa, quando a gente usa o Bluetooth, o controle remoto, tá certo? Tudo isso são aplicações de ondas eletromagnéticas e não são as únicas, tá? Existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas: raios gama, raio X, radiação ultravioleta, radiação infravermelho, ondas de rádio e também ondas de TV, né? São o mesmo grupo, micro-ondas e finalmente a luz. Tá? Desses 7 tipos, a radiação que sai dos corpos que são aquecidos é de um único tipo, ou majoritariamente de um tipo: radiação infravermelho. Tá? Então aquilo que o corpo quente emite é o quê? Radiação infravermelha. Ok? É o único tipo de radiação que o corpo quente emite? Não. O tipo de radiação que o corpo emite depende de sua temperatura, tá bom? Então, normalmente, a transmissão de calor tem a ver com radiação infravermelha. Mas, dependendo da temperatura do corpo, ele pode emitir vários tipos de radiação, não só infravermelho. As mais comuns são radiação infravermelha, radiação ultravioleta e, em casos extremos, raio-x. Casos extremos que eu falo, por exemplo, supernovas, fenômenos astronômicos, estrelas muito quentes. Pra você ter uma ideia, né? É bem alta a temperatura. Tá? Então vamos considerar aqui o caso que apenas radiação infravermelha, que é a principal mesmo, é emitida através dos corpos.
tá bom? É claro que o exemplo mais comum aí é a radiação solar, tá? Então, exemplo, radiação solar. O Sol está a 150 milhões de quilômetros aproximadamente da Terra. Mesmo assim, o Sol ele emite calor para nós e graças a Deus que a gente não é capaz de absorver todo o calor que ele emite, hein? Eu vou te dizer, é muito calor, hein? Na moral, tá? E aqui vou até abreviar, a Terra, tá certo? E aí o Sol emite radiação infravermelho, além de outras radiações, porque ele é muito quente, tá? Para todos os espaços, tridimensionalmente, todas as direções. Mas o que vem para a Terra segue essa direção aqui. Ok? Essas são as ondas eletromagnéticas. São ondas invisíveis, é óbvio, né? A gente não consegue ver a radiação infravermelha vindo, tá certo? O que a gente usa para enxergar é a luz, é outro tipo de radiação. E tem umas características, né? Você pode usar isso favoravelmente, existem tratamentos de saúde, principalmente para contusões musculares, né? Que usam lâmpadas infravermelhas para poder esquentar os músculos ou os nervos, né? Ou os ligamentos antes de fazer atividade física, é muito usado em centros de educação física, centros de recuperação de movimento, de fisioterapia, essas coisas, né? Tá? Tem umas aplicações aí. A radiação infravermelha na nossa sociedade também tem outros fins, por exemplo, o Bluetooth do celular é um tipo de radiação infravermelha. A comunicação do controle remoto com um dispositivo qualquer que seja também é um tipo de radiação infravermelha, tá certo? Então a radiação infravermelha tem suas outras aplicações aí também, ok? Então, agora, a questão do calor que é transmitido do calor que é absorvido, né? Duas coisas. Primeiro, quanto calor o corpo emite depende de sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor emitida. É meio óbvio quando você chegar lá na fogueira de São João, pô, calor caramba. E quando você chega um papel pegando fogo, pouquinho de calor. É óbvio, né, que a temperatura da fogueira é muito mais alta, tá certo? Mas tem que dizer isso de qualquer maneira. Então, quanto maior a temperatura, do emissor, mais alta ou maior a quantidade de calor radiado. Certo? E eu tinha falado aqui que nem todo calor que o corpo irradia, o outro absorve. Isso acontece? Sim, isso acontece. Isso depende de quê? Por incrível que pareça, depende de uma coisa que não é muito... que não parece ser muito importante, mas é a cor da superfície, tá? Então, o calor absorvido pela radiação ela depende da cor da superfície. Por incrível que pareça, depende. A gente sabe disso, né? Porque a gente é muito avisado de que em dias de calor forte não devemos sair com roupas claras. E né, isso tem a ver com exatamente essa questão que eu estou falando aqui. Então, superfície escura ou superfície negra é o tipo de superfície que absorve maior quantidade de calor, tá? E existe até uma superfície que foi desenvolvida, que tem uma cor específica mesmo, que é chamada de Vanta Black. Você pode procurar aí na internet se quiser.
é um tipo de superfície que é tão absorvente de radiação que você olha para ela, parece que ela é um buraco negro ou que parece que deu ruim na câmera, que corrompeu os pixels. É muito esquisito, cara. Pode procurar na internet, Vanta Black. As fotos são interessantes de se ver. Nossa, o que é isso? É muito estranho. É muito estranho. Mas é uma substância que, devido à cor, absorve a maior quantidade de calor possível já produzido. Tá? Vanta Black. É uma superfície escura. Absorve muito calor. Uma superfície clara é uma superfície que absorve pouco calor. Então, a maior parte do calor nem é absorvido, é refletido. Tá? Uma substância que tem superfície reluzente, prateada, cromada, espelhada. A luz vem, o calor vem, é refletido completamente. Não absorve. Tá? Então reflete completamente o calor. Tá bom? É legal porque não se aquece praticamente. Okay? O aquecimento pela radiação desse tipo de superfície é muito pequeno. E tem as superfícies, obviamente, que são transparentes. A superfície transparente ela pode ser atravessada pelo calor. Pode. Mas sempre quando é atravessada, uma pequena quantidade do calor é absorvida por ela durante a travessia. Então ela se aquece levemente durante a passagem do calor. A maioria das substâncias transparentes que nós temos notícias são gasosas, como por exemplo o ar. Né? Mas de substâncias transparentes, como por exemplo o vidro, o acrílico, né? No estado sólido, mais ou menos sólido, né? E substâncias transparentes líquidas, como por exemplo a água, bem limpinha, né? E o álcool, tá certo? Em qualquer um deles, a parte do calor é absorvida quando a radiação solar passa através deles, tá certo? Existe uma coisa no nosso planeta que as pessoas têm falado mal, mas que na verdade ele tem a ver com a radiação térmica e que na verdade é uma das coisas que ajuda a manter a vida na Terra, que é o chamado efeito estufa. O que é o efeito estufa? Basicamente o calor que vem do Sol, ele para chegar na superfície da Terra, ele precisa atravessar a atmosfera, né? Isso. E aí, o que acontece? Muito bem, vamos lá. Se eu tivesse uma estufa de plantas, tá? O calor atravessaria o vidro, uma pequena parte do calor seria absorvida pelo vidro, né? Lembra que eu falei disso? Transparência sempre absorve um pouquinho. E aí chega lá, nas plantas, nos vasinhos, na terra, desculpa, naquilo que está ali na superfície. Aí, as plantas, a terra, os vasos, eles não conseguem absorver todo o calor que vem do sol. Absorvem uma parte, e as plantas aí precisam de parte desse calor para poder fazer a fotossíntese, né? Mas uma parte desse calor é absorvida e a outra é liberada. Esse calor que é liberado também é liberado por radiação, só que a quantidade de energia que vai é menor, porque uma parte da energia ficou. E aí essa radiação que é liberada com menos energia, ela tem características que eu não vou falar agora, porque a gente tem que estudar ondas para falar disso. Ela tem características que não permitem mais atravessar o vidro de volta, tanto quanto atravessava antes. Então, as características da radiação que deveria sair fazem com que o vidro não seja mais transparente para ela. Então, uma grande quantidade desse calor que deveria sair não sai. Ou é refletido de volta, e aí fica lá dentro daquele jogo de vai e vem, ou é absorvido pelo vidro, em grande quantidade. Entendeu? A radiação que vem tem mais energia, atravessa de boas. A radiação que deveria voltar, que tem menos energia, quase não atravessa, fica retida. Isso é o que acontece na estufa de plantas. E aí lá dentro a temperatura fica mais alta, as plantas transpiram mais e fica mais úmido também. O que é favorável para a planta. Calor e umidade. Show. Mas e para nós? Quando a radiação vem do Sol e atravessa a atmosfera, tem grande energia. Então atinge a superfície da Terra, literalmente a crosta terrestre, a terra, a água, as plantas, as coisas. E aí uma parte dessa energia deveria voltar. Quando tenta voltar,
pô, tem quilômetros e quilômetros de atmosfera para atravessar. No meio do caminho já vai ficando. E uma parte dessa energia, ela simplesmente não sai da Terra. Então a atmosfera funciona como um cobertor, né? Ainda bem, porque esse efeito estufa, ele ajuda a temperatura ao redor da Terra toda ficar mais uniforme. E isso facilita a sobrevivência na superfície da Terra. Então o efeito estufa tem um caráter positivo nesse sentido. Ele ajuda a regular a temperatura na Terra, ajuda a manter a temperatura nem tão alta nem tão baixa. Um exemplo, o planeta Marte, depois de nós, recebe menos energia do Sol. Em Marte, a atmosfera é muito ralinha, praticamente nula. Então o efeito estufa é muito pequeno. Quando o Sol bate na superfície de Marte, a temperatura chega lá a 100, 120, 140. E quando a temperatura não bate, e quando o Sol não bate, que é de noite, aí a temperatura chega a menos 50, menos 80, menos 120. De mais 120 a menos 120, dá uma grande diferença. E olha que Marte está mais distante do Sol do que baixo. Tá? Quem não permite isso acontecer aqui é a atmosfera terrestre. É o efeito estufa que a atmosfera terrestre permite. Tá bom? É claro que lançando gás na atmosfera, né, CO2, NO2, aliás, NO2, né, melhor dizendo, é claro que esses gases vão aumentar o efeito estufa. E aí pode acontecer um problema. O quê? O efeito estufa também não pode passar da conta, porque senão acarreta problemas, clima menos ameno e tal, tá bom? Beleza? Gente, a matéria então acaba por aqui, né? Há alguns exercícios para a gente fazer que eu vou indicar, tanto na apostila de vocês, são exercícios teóricos, né? Você refletir um pouco, então eu posso usar diretamente da apostila, sem problemas, tá bom? Daqui a pouco então eu passo para você essa relação aí, e na próxima aula eu já saio corrigindo eles. Tá bom, pessoal? Então por hoje ficamos por aqui. Valeu, galera. Até a próxima aula então. Falou!